Lucas, ele chegou na minha vida de uma forma muito encantadora, muito forte. Na época, eu já tinha uma filha biológica, na época com 15 anos, de 14 para 15 anos, e o meu sonho era ter uma família grande. Ele estava com 24 horas de nascido. No primeiro momento, nada foi notado, né? A gente só quis acolhê-lo e receber com todo amor, de todo o coração. E após mais ou menos 35 a 40 dias, foi que nós começamos a notar que tinha algo diferente nele. Ai, tô te esperando. Vem, vem, vem. Vem, Kiara! A gente começou a olhar, né, nas redes sociais, amigos nossos que tinham tido filho 2 meses depois da gente. E as crianças, os filhinhos, né, as crianças endurecendo a perninha, fazendo passado na grama. E a gente viu que a Kiara não estava fazendo aquilo, né? Ela não tá fazendo passadinha, a perna dela tá parecendo uma geleia. Aí foi quando a gente pegou e solicitou à pediatra uma consulta de emergência. Kiara e Lucas receberam praticamente na mesma idade o mesmo diagnóstico. Eles têm uma doença rara e degenerativa chamada atrofia muscular espinhal. A diferença é que quando a Fátima descobriu a doença do Lucas, 18 anos atrás, não existia nenhuma perspectiva de tratamento. As histórias do Lucas e da Kiara têm muito em comum com as histórias de outras crianças e adultos que vivem com condições raras. Ele foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal tipo 1. E agora? O que é que eu vou fazer? Então, na época, eu ouvi, olha, infelizmente, seu filho tem uma doença que vai matá-lo em pouco tempo. Não crie expectativas, não há tratamento. Sequer existem pesquisas para tratar a doença do seu filho. E foi aquele momento de luto em vida. E ele disse que eu aproveitasse todos os minutos ao lado do meu filho, porque ele não chegaria a 1 ano de vida. Uma doença é classificada como rara quando se manifesta em até 65 pessoas num grupo de 100 mil. A maior parte delas é genética e 75% afetam crianças. Elas têm essas coisas em comum, né? Então, crônicas, fora de perspectiva de cura, né, de difícil tratamento. E, né, aqui no caso do Brasil, a gente pode considerar também um outro fator. Essas doenças são doenças pediátricas também. São doenças neonatais, são doenças perinatais, que vão ter um impacto muito grande na infância. Aí ele completou 1 ano. E muito feliz, muito alegre, né? Sempre com aquele olhar muito expressivo. Então começou a nascer em mim, sabe, uma esperança. Maior do mundo, como é grande o meu amor por você. No hospital que ele deu entrada, antes dele, nenhuma criança tinha sobrevivido a essa doença. E desde quando ele passou nesse hospital, outras crianças foram sobrevivendo, outras crianças foram tendo a oportunidade de voltar para casa, mesmo que de uma forma diferente, com aparelhos, com sondas, né? Mas tiveram a oportunidade de estar com a família. Quando a Kiara nasceu, já existiam opções de tratamento para a atrofia muscular espinhal. Um medicamento com registro aprovado pela Anvisa consegue, inclusive, conter o avanço da doença. Mas o acesso a ele esbarra em um problema. O remédio que a Kiara precisa é considerado o mais caro do mundo. Custa mais de 2 milhões de dólares, aproximadamente 12 milhões de reais.
Essa medicação só pode ser tomada até os 2 anos de idade. É uma terapia gênica, uma única dose e é o único medicamento capaz de impedir o avanço da doença. A gente tem a consciência que o que ela perdeu de neurônios não volta mais. Mas também, a partir do momento que ela tomar, ela não perderá mais. Então, assim, é uma esperança enorme, né? Que é a realização de um sonho, porque depois que a gente sorri disso, a gente não tem outro sonho. Acho que é a nossa meta de vida. Vamos, querida, vamos dançar, querida. Vamos, amor, vamos andar, vamos. O que a gente busca com a terapia gênica? Busca, se o indivíduo tem um gene com um defeito e esse gene codifica uma proteína que não funciona, nós vamos, então, digamos assim, trocar esse gene, colocar um gene normal, e esse gene normal vai codificar uma proteína que funciona. No Brasil, nós já temos 2 terapias gênicas aprovadas, uma para um problema de retina, uma doença genética da retina, e outra para atrofia muscular espinhal, então já estão aprovados pela Anvisa, já podem ser utilizadas no Brasil. Depois de uma campanha que se espalhou pelas redes sociais e pelas ruas e arrecadou mais de 5 milhões de reais, o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Ministério da Saúde complementar o valor. E assim, a Chiara conseguiu fazer o tratamento. O Ministério da Saúde não consegue, obviamente, tutelar e proteger absolutamente todas as pessoas com doenças raras. É um problema mundial. A Organização Mundial da Saúde, na última Assembleia Mundial da Saúde, que foi realizada em 2019, aprovou uma resolução e todos os países membros signatários dessa resolução estabeleceram a necessidade de se fixar mais transparência na definição do preço desses tratamentos e se permitir que haja uma possibilidade de negociação, ou seja, permitir que o laboratório possa negociar com os países para permitir de uma forma mais facilitada a incorporação dessas tecnologias, desses medicamentos pelos sistemas públicos de saúde e evitar que haja judicialização. Existem de 6 a 8 mil doenças raras que podem ser bem diferentes entre si. Mas, em geral, as dificuldades que as pessoas enfrentam são bem semelhantes. Há um grande desconhecimento sobre essas condições raras, o caminho até o tratamento em centros de referência costuma ser longo e apenas 3% dessas doenças têm tratamento medicamentoso. Poucas doenças raras têm tratamento medicamentoso, mas aquelas que têm algum tipo de tratamento medicamentoso vão ter a dificuldade, né, do custo. Então, são medicamentos de alto custo, em sua maioria. Por quê? São os medicamentos que a gente chama de biológicos, são enzimas, são proteínas, são substâncias que não são extraídas diretamente de plantas ou, né, não são antibióticos. Então, são substâncias mais complexas que são mais caras. Por mais que a gente ache o SUS o melhor plano de saúde universal, a gente tem um enfrentamento muito grande com relação a protocolo clínico, dispensação de medicamentos, atraso de compras, desabastecimento, diagnóstico, até porque tem um pouco mais de uma década que a gente fala de doença rara, né? Nos anos 80, a luta dos irmãos Betinho, Chico Mário e Enfio contra a hemofilia ganhou repercussão no Brasil e fez com que muitas pessoas conhecessem essa doença rara. De lá para cá, os estudos científicos e os medicamentos já evoluíram muito e trouxeram mudanças significativas para quem vive com hemofilia, como Edileno. Antigamente não existia medicação. A medicação era repouso e plasma. Quando tinha sangramento, era sangue, tomar bolsa de sangue, essas coisas para ir repor no sangue que dá hemorragia. Por isso que hoje os hemofílicos do passado, que chama veteranos, tem sequelas, né? Porque não tinha medicação. Eu fiquei com sequelas nos 2 joelhos e aqui, nesse cotovelo. Quando foi em 2004, a doutora Jussara perguntou se eu queria operar, que talvez eu voltava a andar. Eu falei, opera, doutora. E aqui de Brasília, eu fui o primeiro hemofílico a fazer essa cirurgia, né? Aí deu tudo certo e aí tô aí. Eu me lembro quando a gente era criança, meu pai não andava, né?
Ele e meus tios, eles passaram por esse período difícil do tratamento. Já meu primo, que também é hemofílico, já veio nessa geração que o hospital disponibilizava a medicação para você tomar em casa. Então. Só de eles terem mexido nessa situação de autorizar levar o medicamento para casa, ensinar a aplicar, né, fazer as dosagens certinhas ali, para ele mesmo fazer a automedicação ali e não depender de ficar indo no hospital só para tomar isso, foi assim uma melhora 100%. Quando você tem um paciente hemofílico, não é só ele. A doença é familiar, social, entendeu? Atinge toda a sociedade. Então, você tem que ter uma equipe de tratamento receptiva, um centro de tratamento especializado que atende esse paciente em todas as suas necessidades. Atende o paciente e os seus familiares também. O Lucas hoje ele faz o tratamento com o medicamento Inspirasa. Quanto mais cedo as crianças iniciarem o tratamento, melhores serão os benefícios. Lucas já começou com 18 anos, mas nós já vimos muitas evoluções. Ele está com um olhar, ele está com uma vontade tão maior de viver que é contagiante estar perto dele. A gente aprendeu que vida é vida, vida não se compara e que toda vida tem que ser preservada e lutada e que como pais não existe limite para lutar por um filho. Cadê? Fale, amiga. A pandemia possibilitou a gente, eu e ela, a gente construir esse filme juntas de um dia, porque justamente é um dia que a gente consegue ter uma noção do que os pacientes de fibrose cística precisam fazer todos os dias. No caso de Olga, uma criança de 4 anos. 1, 2. Eu queria que ela se visse também, porque até isso também se vê na tela e se reconhecer. Pula, pula, pra crescer e estourar. Em relação ao Covid, sim, a gente trata Olga como grupo de risco e a gente tem bem mais cuidado por causa disso. Tanto que a gente sente que muita gente já voltou à vida normal e a gente continua no isolamento severo. A gente só sai realmente para o que é necessário e com todos os cuidados. Os raros foram tidos como grupo de risco. Esse termo, grupo de risco, é um termo que impacta muito na vida das pessoas, né? Porque elas viram estatística, porque elas têm medo de serem as primeiras, porque se sentem vulneráveis, né? Então, é o grupo de risco que já sente esse receio, esse medo, né? Durante a pandemia do novo coronavírus, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fizeram um estudo para entender como esse período afetou a vida de quem vive com uma condição rara. Ao todo, as doenças raras afetam 13 milhões de brasileiros. É uma comunidade que está se cuidando muito e se expondo pouco, realmente. O pessoal, assim, está se sentindo isolado, daí, assim, do ponto de vista psicológico. Tá? E tendo a questão desses sentimentos assim de tristeza por causa do isolamento, tá? Junto com isso vem um cancelamento de consultas ou cancelamento de exames e algumas falhas então na questão da dispensação de medicamentos ou coisas do gênero. Pela internet, quase 1.500 pessoas das 5 regiões do país participaram da primeira fase da pesquisa coordenada pela doutora Ida.
Na segunda fase, são acompanhadas aquelas que já tiveram Covid-19. A Regina é uma delas. Nós tomamos todo cuidado para não ocorrer, ficamos em casa, mas a minha irmã voltou de férias, né, do exterior, e o meu irmão teve contato com ela e ele passou a doença para nós. Eu também peguei, nós dois estávamos assim, ruim ao mesmo tempo. A única coisa que ela começou a ter mais sintomas mais rápido. Graças a Deus a gente tinha já um oxigênio que ela usava e o tratamento no hospital é este. Eu demorei 1 mês e meio aí para ficar bem melhor. Foi bem lento, né, esse processo. E hoje eu estou em investigação das sequelas. Se durante a quarentena as pessoas com condições raras se viram diante de novos desafios, elas também buscaram estratégias para apoiar umas às outras e compartilhar informações. A Regina, por exemplo, fez diversas lives alertando para a importância do diagnóstico precoce. No caso dela, a miopatia mitocondrial só foi diagnosticada depois dos 40 anos, o que trouxe muitos prejuízos para a saúde da escritora. Eu fui para os Estados Unidos para fazer uma investigação. Ao todo, foram 45 instituições de saúde que eu fui, entre consultórios, clínicas e hospitais. Quem já passou por isso pode realmente ajudar a quem está começando, né, uma nova vida, né, aceitar um novo diagnóstico. São jornadas, às vezes, longas, sempre complexas, né, e né, o que a gente precisa é melhorar a sensibilidade dos sistemas de saúde para tentar diminuir esse árduo caminho que essas pessoas acabam percorrendo, né, nas suas vidas até conseguir fechar alguma coisa aí de concreto em termos de diagnóstico. Comecei o coquetel mitocondrial e a partir desse coquetel eu comecei a caminhar novamente, porque nesse momento eu já estava numa cadeira de rodas, não tinha mais energia para fazer nada. Aos poucos eu consegui voltar a caminhar, ter mobilidade novamente. E a partir de então eu só melhorei. Eu desconhecia o valor realmente de viver e poder estar bem para um dia caminhar, sair, porque nesse período nós temos altos e baixos. Então, às vezes, tem muitas vezes que nós ficamos em casa, né, por dores ou por crises, né? Passamos por crises constantes. Então, quando você está bem, você valoriza muito tudo. O que a gente aprendeu que o SUS vai poder usar depois da pandemia para esse grupo? Essa questão das consultas presenciais que foram canceladas, elas passaram a ser feitas por teleconsultas, teleatendimento. E o pessoal gostou do teleatendimento. Eu tenho uma convicção que o atendimento de uma pessoa que tem doença rara, ela não pode ser feita só por teleatendimento, tem que ter consulta presencial, mas a gente pode combinar as duas coisas. Tenho um filho hoje que tem 11 anos, graças a Deus consegui completar 11 anos. Descobri que ele tem uma doença rara com 3 anos e meio de idade, chamada mucopolissacaridose tipo 2. Fiquei, claro, desesperado, eu, toda a família. Uma doença que nunca tinha ouvido falar. Aliás, fiquei 2 meses para pronunciar o nome da doença, né? Para entender como fala essa doença. E que me assustou mais foi falta de conhecimento dos médicos nessa doença. É isso que me levou, junto com os médicos, com o geneticista, que conversava muito, discutia muito o que podemos fazer, a fundar a Casa Hunter. Nós somos responsáveis de trazer mais de 80% de pesquisas patrocinadas de fora do Brasil para cá em errosenatos de metabolismo. E somos responsáveis, agora estamos em fase de construção, né, da Casa dos Raros, que é o primeiro centro na América Latina de atenção integral e treinamento em doenças raras em Porto Alegre.
Casa dos Raros, ela nasce de duas iniciativas que já estavam em andamento. Uma é o Instituto Genética para Todos, que é uma organização não governamental formada por profissionais de saúde, e a outra iniciativa é a Casa Hunter, cuja ideia é ter centros espalhados pelo país que possam dar um atendimento rápido, focalizado e preciso para os pacientes com suspeita de doença rara. O projeto Genomas Raros, coordenado pelo Hospital Albert Einstein, em parceria com o Ministério da Saúde, é outra iniciativa para aumentar a capacidade de diagnóstico das doenças raras. Até 2023, o hospital pretende atender cerca de 4.000 pacientes do SUS, que serão selecionados por médicos nos centros de referências de doenças raras. A gente vai receber uma amostra de sangue do doente, pegar o DNA, extrair, sequenciar todos os genes, ou seja, todo o genoma dele, procurar o que tiver de errado nesse paciente, tá? E dar uma devolutiva para o médico no centro de referência, dando um laudo dizendo o que é que a gente achou, qual foi o diagnóstico. Ela é de leite. Isso, vai, leva. Uma coisa que eu falo para todo mundo que convive com a gente é que não trate Olga como doente, assim, porque Olga não é doente. Olga tem uma condição, que é a fibrose cística, que precisa fazer o tratamento, mas que ela pode fazer qualquer coisa. Não tem nada que ela não possa fazer. Ela pode fazer. E ela deve fazer. Não é negar a doença, a gente informar sobre ela, mas também a gente não pode negar a infância, né? Eu sei que a gente está fazendo o melhor para que ela fique bem e realmente a esperança é ter acesso a esses medicamentos que podem garantir uma melhor qualidade de vida. Meu coração não se cansa. Como eu nasci com um problema cardíaco, desde pequena eu escuto não para tudo, né? Então antes era com problema cardíaco, não pode isso, não pode correr, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Só que minha criação, os meus pais, eles falavam assim, não, você faz o que você quiser. Você vai correr, você cansar, você para. Quer andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta, cansou, para. Né? Então eles nunca me privaram de nada. Então eu consegui ter uma infância, uma adolescência, uma vida adulta totalmente normal, mesmo com tanto a cardiopatia como a hipertensão pulmonar. Ela acordou tudo de uma vez, pisou o chão com os dois pés para não cair no erro. Eu nunca dei bola para os nãos. O canal é Não Viaja Marina, uma homenagem aos nãos que eu já recebi na vida. Se as pessoas não esperam ver alguém com catéter de oxigênio quando sai na rua, não vai ser a primeira nem a última vez que eu faço algo que os outros não esperam. O meu médico, lógico que ele ficou de cabelo em pé, né? Ele falou, isso aí não pode fazer. E aí eu fui estudar também meios de fazer isso de uma maneira mais segura. Então eu fui atrás de concentradores portáteis para eu poder levar na viagem, para eu poder usar no avião, para eu poder usar no lugar que eu tivesse, né? Cada viagem, assim, se uma pessoa normal demora meses para planejar uma viagem, eu demoro o dobro. Porque eu penso como que vai ser o transporte, qual o lugar que eu vou ficar, onde que eu vou conseguir comer, se tem algum lugar que, se eu precisar, um hospital, alguma clínica por perto. Então, tudo assim, é tudo muito pensadinho, tudo muito planejadinho. Você tem que saber os seus limites, você tem que conhecer muito o seu corpo, você tem que saber até onde você pode ir e tentar se desafiar um pouquinho todo dia, talvez. Cada um tem um jeito diferente de lidar, né, com uma doença rara. Cada caso é um caso e cada história é uma história. Você tem que saber a sua história e viver a sua história com as suas limitações do jeito que você conseguir.